Se você tem mais de 50 anos, provavelmente já percebeu que o corpo muda, o sono já não é o mesmo. A energia parece flutuar e a vida sexual pode não ter o mesmo ritmo de antes. Talvez você tenha notado que acorda mais vezes à noite para urinar, que a libido está diferente, ou que o desejo simplesmente não aparece com a mesma força. E em meio a tudo isso, há um assunto que quase ninguém fala abertamente: a masturbação na maturidade. Muitos homens me dizem, isso é coisa de jovem, já passei dessa fase. Outros, por vergonha, evitam até tocar no assunto mesmo com o médico. Mas a verdade é que esse tema, além de natural, está profundamente ligado à saúde da próstata, à circulação e até ao equilíbrio emocional. Hoje eu quero ter uma conversa franca com você, sem tabus, sem julgamentos. Vamos entender o que a ciência realmente diz sobre masturbação após os 50 ou 60 anos, se ela faz bem, se pode trazer riscos e, principalmente, como ela pode se tornar uma aliada na sua saúde masculina desde que praticada de forma equilibrada. Nos últimos anos, grandes centros de pesquisa, como Harvard e Mayo Clinic, vêm investigando algo que até pouco tempo atrás era considerado um tema delicado demais: a relação entre frequência ejaculatória e saúde prostática. E os resultados são surpreendentes. Em várias análises, homens que mantêm uma vida sexual ativa, seja com parceira ou por meio da masturbação, têm menor risco de desenvolver inflamações, desconfortos urinários e até câncer de próstata. Mas atenção, o segredo está no equilíbrio. A masturbação, quando feita de forma consciente, pode ser um exercício fisiológico que ajuda a manter a próstata em funcionamento, a melhorar o humor, o sono e até a circulação. Por outro lado, quando se torna compulsiva ou associada ao uso excessivo de pornografia, pode gerar o efeito oposto: cansaço, perda de sensibilidade e até sintomas de fadiga mental. Neste vídeo, nós vamos entender juntos como a próstata funciona e por que ela muda depois dos 50. O que acontece com o corpo quando você ejacula com frequência? Qual é a frequência considerada saudável e o que é exagero? E quais hábitos simples podem potencializar a saúde sexual e prostática sem precisar de medicamentos? Ao longo deste conteúdo, você vai ver que falar de masturbação não é sobre prazer, apenas é sobre saúde, prevenção e longevidade. Vamos abordar o que a ciência moderna confirma, o que é mito e, principalmente, o que você pode fazer hoje para viver com mais vigor, autoconfiança e equilíbrio. Então, se você quer entender como cuidar melhor da sua próstata, proteger seu desempenho sexual e preservar sua vitalidade, fique até o fim. Porque o que você vai descobrir aqui pode transformar não só sua saúde íntima, mas também sua energia e autoestima como um todo. Agora, antes de entrarmos nos detalhes científicos, é importante compreender por que a próstata é tão determinante para a vida do homem e o que realmente muda com o passar dos anos. A próstata é uma glândula pequena, mas desempenha um papel enorme na saúde e na qualidade de vida do homem. Localizada logo abaixo da bexiga e ao redor da uretra, ela é responsável por produzir parte do líquido seminal, uma substância rica em nutrientes e antioxidantes que protege e alimenta os espermatozoides durante a ejaculação. Mas o que muita gente não sabe é que essa pequena estrutura também está diretamente conectada à função urinária, ao equilíbrio hormonal e até à vitalidade geral. Quando ela está saudável, o fluxo urinário é livre, o desejo sexual é natural e o corpo responde bem aos estímulos. Quando começa a apresentar alterações, tudo muda. O homem sente dificuldade para urinar, acorda várias vezes à noite, perde parte da força da ereção e nota uma queda perceptível na energia. Essas transformações são comuns após os 50 anos. A testosterona, hormônio fundamental para o vigor físico e sexual, começa a cair gradualmente. Essa redução natural afeta o metabolismo, o humor e o tecido prostático. O resultado é um aumento progressivo do tamanho da próstata, um quadro chamado hiperplasia prostática benigna, HPB. A HPB não é câncer, mas pode gerar sintomas incômodos, jato urinário fraco, sensação de bexiga cheia mesmo após urinar e a famosa vontade de levantar várias vezes durante a noite.
Estudos mostram que cerca de 60% dos homens acima dos 60 anos já apresentam algum grau de HPB, e esse número pode chegar a 70% após os 70. Agora, você pode estar se perguntando: e o que isso tem a ver com masturbação? A resposta é: muito mais do que parece. A ejaculação, seja através de uma relação sexual ou da masturbação, estimula a contração da próstata e ajuda a renovar o fluido prostático. Essa renovação é essencial, funciona como uma verdadeira faxina interna, eliminando secreções antigas, células mortas e pequenas substâncias inflamatórias que podem se acumular ao longo do tempo. Pesquisas da Harvard School of Public Health, que acompanharam mais de 29 mil homens por quase 2 décadas, mostraram que aqueles que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tinham até 33% menos risco de desenvolver câncer de próstata, em comparação aos que ejaculavam menos de 7 vezes. Isso não significa que você precise seguir um número exato. O que realmente importa é manter o corpo ativo, o fluxo circulatório saudável e o sistema hormonal em equilíbrio. Além disso, a masturbação equilibrada estimula a circulação sanguínea na região pélvica, levando oxigênio e nutrientes para os tecidos da próstata e do pênis. Esse aumento de fluxo ajuda a prevenir inflamações leves e melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos locais, o que se reflete diretamente na qualidade da ereção. Outro benefício pouco falado é o impacto emocional. O ato sexual libera endorfina, dopamina e oxitocina, neurotransmissores, responsáveis por prazer, bem-estar e relaxamento. Homens maduros que mantêm esse tipo de atividade com regularidade relatam melhora no humor, menos estresse e até um sono mais profundo. Em outras palavras, a masturbação, quando praticada com consciência, pode ser uma ferramenta natural para prevenir desconfortos prostáticos, manter a vitalidade e preservar a saúde mental. Mas é claro que existe um limite saudável. Assim como em qualquer outro aspecto da vida, o excesso pode trazer o efeito contrário. E é exatamente sobre isso que precisamos falar a seguir: o que é uma frequência equilibrada e quando esse hábito começa a se tornar prejudicial. Antes de tudo, é importante reforçar: masturbação não é um problema. O problema está no excesso, na culpa e na forma como ela é praticada. O corpo humano foi feito para liberar tensão e renovar energia através da atividade sexual, e isso continua sendo verdade mesmo depois dos 50, 60 ou 70 anos. O que a ciência mostra é que, dentro de um padrão equilibrado, a masturbação traz inúmeros benefícios. Ela ajuda a manter a próstata em funcionamento, melhora o humor, equilibra os hormônios, alivia o estresse e até melhora o sono. Em muitos casos, pode ser uma forma natural de manter o corpo ativo sexualmente, especialmente para homens que estão sem parceira fixa. Mas é aqui que mora o cuidado. A linha entre o saudável e o excessivo pode ser mais tênue do que parece. Quando a masturbação se torna compulsiva, ou seja, feita várias vezes ao dia, com sensação de perda de controle ou associada ao uso constante de pornografia, ela deixa de ser um alívio e passa a ser um sintoma. O uso exagerado de pornografia, por exemplo, provoca o que os neurocientistas chamam de hiperestimulação do sistema de recompensa cerebral. Em termos simples, o cérebro começa a liberar doses cada vez maiores de dopamina durante o estímulo artificial, e com o tempo, passa a exigir mais intensidade para alcançar o mesmo prazer. O resultado? Diminuição da sensibilidade, queda do desejo em relações reais e, em alguns casos, disfunção erétil de origem psicológica. Estudos publicados na Journal of Sexual Medicine e na Cleveland Clinic Journal of Medicine mostram que homens que consomem pornografia em excesso têm maior chance de apresentar dificuldade de ereção, ter perda de motivação e até sintomas depressivos. Isso acontece porque o cérebro cria um atalho entre o prazer e a tela, desconectando a resposta natural do toque, do cheiro e da presença física. Além disso, há o risco de fadiga prostática e congestão pélvica. Estimular demais a glândula em um curto espaço de tempo pode causar uma inflamação leve, conhecida como prostatite congestiva. Os sintomas incluem dor ou peso na região pélvica, ardor ao urinar, desconforto durante a ejaculação e sensação de cansaço persistente.
Esses sinais são um aviso do corpo, uma forma de dizer que está havendo estímulo demais sem o tempo necessário de recuperação. Assim como qualquer outro músculo, o sistema reprodutivo também precisa de descanso para funcionar bem. O excesso também pode afetar a energia geral do corpo. Homens acima dos 50, que já enfrentam uma leve queda hormonal, relatam sentir cansaço, perda de foco e desânimo quando a masturbação é feita em excesso. Isso ocorre porque a liberação repetida de dopamina e prolactina interfere no equilíbrio energético, gerando um estado de exaustão mental e física. Por outro lado, quando a prática é feita de forma equilibrada algumas vezes por semana, sem culpa e sem dependência de estímulos artificiais, ela se torna uma ferramenta poderosa de autocuidado. Ela estimula o corpo a manter o fluxo sanguíneo, preserva a função erétil e ainda ajuda a regular o humor. Pense nela como um treino fisiológico, uma maneira de manter a saúde sexual ativa, a próstata limpa e o cérebro em equilíbrio. A chave é moderação e consciência, saber ouvir o corpo e respeitar os sinais de excesso. Na próxima parte, vamos entender como encontrar esse ponto de equilíbrio ideal e quais hábitos complementares podem potencializar a saúde da próstata e da função sexual de forma natural, sem remédios. Agora que você já entendeu que a masturbação pode ser benéfica quando feita com moderação, a pergunta é: qual é a frequência ideal? A verdade é que não existe um número exato, o corpo de cada homem é diferente. O importante é observar os sinais que ele dá. Se depois da prática você se sente relaxado, com energia e bem-estar, significa que o equilíbrio está mantido. Mas se o resultado é cansaço, apatia, dor na região pélvica ou desinteresse sexual, talvez seja a hora de reduzir o ritmo. A maior parte dos urologistas e especialistas em longevidade masculina concorda em um ponto: a ejaculação regular, mas não compulsiva, é benéfica. Ela ajuda a manter o sistema reprodutivo ativo e a circulação local eficiente. O ideal é que o homem encontre um padrão que respeite seu nível de energia, sua libido e seu bem-estar geral. Mas para que esse hábito realmente traga benefícios, ele precisa vir acompanhado de um estilo de vida que favoreça a saúde hormonal e prostática. Não é exagero dizer que a forma como você se alimenta, dorme e se movimenta tem tanto impacto na saúde sexual quanto qualquer medicamento. A alimentação, por exemplo, pode ser um poderoso remédio natural. Estudos da Cleveland Clinic e da Universidade de Harvard mostram que dietas ricas em antioxidantes e gorduras boas reduzem a inflamação prostática e melhoram a função erétil. Inclua mais tomate cozido, rico em licopeno, sementes de abóbora, ricas em zinco, nozes, azeite de oliva, abacate e peixes gordos. Esses alimentos ajudam a equilibrar os hormônios e a proteger os tecidos da próstata. Outro ponto fundamental é o exercício físico regular. Caminhadas diárias, treino de resistência leve e até exercícios de assoalho pélvico, conhecidos como exercícios de Kegel, melhoram a circulação e fortalecem os músculos responsáveis pela ereção e pela micção. Um estudo da Mayo Clinic mostrou que homens ativos fisicamente têm 40% menos risco de desenvolver sintomas de próstata aumentada. O sono também é um pilar essencial. Durante o descanso profundo, o corpo produz a maior parte da testosterona. Dormir mal por longos períodos está diretamente ligado à queda de libido, fadiga e aumento da inflamação. Criar uma rotina de sono consistente dormindo e acordando nos mesmos horários, evitando telas antes de deitar, é uma das formas mais simples e poderosas de preservar a vitalidade. E por fim, o controle do estresse. Homens maduros muitas vezes carregam pressões familiares, financeiras e emocionais que impactam diretamente o desempenho sexual. O estresse eleva o cortisol, um hormônio que bloqueia a ação da testosterona. Práticas simples como respiração profunda, meditação curta, jardinagem ou leitura antes de dormir podem reduzir o estresse e melhorar a função hormonal. Veja como tudo está interligado: masturbação equilibrada, boa alimentação, movimento diário, sono reparador e tranquilidade mental. Quando esses elementos se alinham, o corpo volta a funcionar como um sistema integrado com energia, foco e vitalidade.
Em culturas conhecidas pela longevidade masculina, como no Japão e na Itália, os homens mantêm uma rotina simples, mas consistente. Alimentação natural, caminhadas diárias, momentos de prazer e autocuidado. A sexualidade, nesses lugares, é vista como parte da saúde, não como tabu. E é exatamente esse olhar que precisamos adotar. Na próxima parte, vamos fazer um resumo de tudo o que aprendemos e entender, de forma prática, como aplicar esses princípios no dia a dia para manter uma próstata saudável, uma mente equilibrada e uma vida sexual plena com naturalidade e confiança. Depois de tudo o que vimos, a resposta para a grande pergunta: masturbação depois dos 50 faz bem ou faz mal? É simples, mas poderosa. Faz bem desde que seja equilibrada e consciente. A ciência moderna é clara. A ejaculação regular pode ajudar a proteger a próstata, melhorar a circulação, preservar a função erétil e até contribuir para a saúde emocional. Estudos de longo prazo, como o da Universidade de Harvard, mostram que homens que mantêm uma frequência saudável de atividade sexual têm menos risco de desenvolver câncer de próstata, melhor qualidade de sono e níveis mais estáveis de testosterona. Mas também aprendemos que o excesso, especialmente quando ligado à pornografia e ao hábito compulsivo, gera o efeito contrário: cansaço, perda de sensibilidade, inflamação e desequilíbrio emocional. O segredo está em tratar o ato como parte do autocuidado, não como fuga, obrigação ou vício. A partir de hoje, observe seu corpo. Se a prática te deixa com sensação de leveza, sono tranquilo e energia estável, isso é um bom sinal. Mas se te deixa exausto, irritado ou desanimado, talvez seja hora de pausar e reavaliar. E lembre-se, masturbação não substitui uma vida sexual saudável com parceira, mas pode ser uma forma natural de manter a saúde do corpo e da mente, especialmente em fases em que o ritmo da vida muda. Mais importante do que contar quantas vezes você ejacula é cuidar da base. Alimente-se bem com alimentos ricos em zinco, licopeno e gorduras boas. Mexa o corpo todos os dias, nem que seja uma caminhada leve. Durma o suficiente para restaurar seus hormônios naturalmente. Controle o estresse com hábitos simples de respiração, meditação ou gratidão. E claro, faça exames regulares e converse com seu médico sobre sua saúde prostática. Cuidar da sua sexualidade é cuidar da sua autoestima, da sua energia e da sua longevidade. A vitalidade masculina não termina aos 50, ela apenas muda de forma. E quando você aprende a respeitar seu corpo, suas emoções e seus limites, descobre que pode ter uma vida sexual plena, equilibrada e confiante em qualquer idade. Portanto, pratique o equilíbrio. Faça da masturbação uma aliada, não um inimigo. Veja esse ato como parte da sua saúde integral tão importante quanto se alimentar bem ou se exercitar. E se em algum momento você sentir que perdeu o controle, lembre-se, sempre é possível recomeçar com consciência e cuidado. Agora eu te pergunto, qual dessas mudanças você vai começar hoje para cuidar melhor da sua próstata e da sua vitalidade? Se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos sobre saúde masculina, longevidade e bem-estar natural. Aqui, toda semana, falamos de forma clara e sem tabus sobre como envelhecer com energia, confiança e equilíbrio.